Devocionais, com o pastor Pablo Wilhelms. Um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Devocionais. Programa esse que a gente trata uma porção das Sagradas Escrituras e faz comentários sobre ela. Lembrando que nos Devocionais nós estamos estudando o livro de Oséias e hoje nós estamos em Oséias capítulo 4, do verso 1 até o verso número 10, que traz a seguinte leitura: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e na maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. Até aí a leitura das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando do livro de Oséias. Lembra? Aqui o livro de Oséias, ele termina nos 3 primeiros capítulos, o que seria o resumo de todo o livro como um todo, sobre como o amor de Deus ele é derramado a um povo que não merece, certo? O amor incondicional de Deus é derramado a um povo que não merece. Trabalha na vida desse povo mediante a disciplina e então restaura esse povo em um só cabeça, que é Jesus Cristo. E aqui é o Evangelho em Oséias, certo? Os primeiros 3 capítulos vão falar exatamente disso. Oséias escreve esse texto agora por volta de 750 a.C. E esse texto ainda hoje continua atual para nós. E por quê? Porque ele vai falar exatamente sobre como uma nação se torna podre, como uma nação se torna corrupta, como uma nação acaba sendo destruída por causa da sua própria corrupção. O primeiro ensinamento do capítulo 4 de Oséias vai mostrar para nós exatamente isso. Uma nação só é podre quando o seu povo é corrupto. Não é só os governantes, mas o seu povo é corrupto. Então, quando a gente olha para isso, o texto de Oséias, escrito há 750 a.C., ainda hoje é atual para nós. E a Bíblia é atual para as nossas vidas. O verso de número 1 a 3 diz assim, ouve a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor Deus tem uma acusação, uma contenda com os habitantes da terra. E aí a contenda ele resume aqui, não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E aí o verso 2 e 3, ele vai explicar o que isso faz na terra. Ele fala, o que existe é só perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E por isso, verso número 3, toda a terra está de luto e todo que mora nela desfalece. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todos eles sofrem por causa da corrupção da nação, do próprio povo. Deus mostra aqui e acusa o povo dessa corrupção. Não existe mais verdade, você não pode confiar em mais ninguém. Não existe mais amor, as pessoas trocam
outras pessoas por coisas de valor na questão financeira e passam os outros para trás. E o que simplesmente existe no meio desse povo é mentiras, a falsidade reina, o dar um jeitinho brasileiro, por mais que o texto seja para Israel, funciona aqui, e o povo vai simplesmente sendo cada vez mais corrupto. Quando nós acusamos os políticos de corrupção, esquecemos da corrupção que o povo mesmo tem. Corrupção que vem à tona em momentos de crise. Corrupção que vem à tona quando a oportunidade surge. Existe um ditado que o povo fala que a oportunidade faz o ladrão. Quando a gente percebe, por exemplo, vê cargas tombadas no meio da rodovia, a gente vê milhões de pessoas indo, não para ajudar, mas simplesmente para pegar aquela carga e levar embora. Então eles acusam os políticos de serem corruptos, quando são eles, na verdade, que estão roubando essas mercadorias que não são deles. Então tudo aqui está mostrando que a imoralidade da nação está tão grande, a corrupção é tão grande que essa nação ela é podre por dentro. E para ela é uma nação podre e ela simplesmente vai ser destruída. Esse país não vai conseguir ser sustentado por causa da sua podridão. Quando a gente olha para o texto de Oséias e a gente olha para a nossa realidade hoje, homicídio sobre homicídio, sangue sobre sangue, o bandido é o certo e o policial é o errado, e a gente vê a troca dos conceitos verdadeiros, a troca da moralidade, a troca de todas essas coisas. Esse é um dos passos para que a nação seja destruída. Então uma nação só é podre quando o seu povo é corrupto. Os políticos que estão nos representando, eles simplesmente nos representam. Quem colocou eles lá foram nós. Então a nação é podre porque o povo é podre. Porque o povo troca votos por tijolo, por cimento, por casas, por emprego e coisas do gênero. E ainda acusamos os políticos de serem corruptos. O que o texto de Oséias vai falar é que existe uma grande diferença aqui. A nação inteira é corrupta. Não é só os representantes. No verso número 1 fala: o Senhor Deus tem uma contenda, uma acusação contra vocês, filhos de Israel. E essa acusação é: não tem verdade, não tem amor, não tem conhecimento íntimo de Deus, não há vínculo com Deus. E porque não há vínculo com Deus, é exatamente o que leva ao nosso segundo ensinamento, a partir do verso número 4. O segundo ensinamento que o texto vai mostrar fala assim, que uma nação só é podre quando a igreja deixa de brilhar. Quando a igreja é tão corrupta quanto o povo. É exatamente o que ele fala do verso 4 até o verso número 8. Olha só o que diz. Ele fala assim, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o povo é igual àqueles que eles acusam, é igual aos sacerdotes também que os quais ele acusa. Por quê? Por isso, verso número 5, eles vão tropeçar de dia, e o profeta também vai tropeçar, e eles serão destruídos. Verso 6, e o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento aqui é exatamente aquele conhecimento de Deus, no verso número 1. É o conhecimento íntimo, relacional com Deus, que o povo de Israel não tem. Certo? E ele fala verso 6, porque tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, também seria rejeitado por Deus. E ele não seria aceito perante Deus, porque o sacerdote tinha esquecido a lei de Deus, Deus também esqueceria os seus filhos. E por quê? Porque verso número 7, quanto mais eles se multiplicaram para pecar contra Deus. Eles não multiplicaram para fazer boas obras com Deus, mas eles multiplicaram para fazer coisas erradas. Então os sacerdotes ensinam coisas erradas, o povo faz coisas erradas. Então a nação vai sendo destruída porque o povo é corrupto, os sacerdotes são corruptos e a igreja que deveria brilhar no meio das trevas também é corrupta.
E aí a gente vê hoje, traz para os nossos tempos hoje uma série de igrejas, com uma série de pastores aí que se dizem ou se intitulam pastores, bispos, arcebispos e, sei lá, apóstolos, e essas coisas que a gente olha para as escrituras e sabe que não existe apóstolos hoje. A gente sabe que não existe essas funções que eles colocam para si, no qual eles mesmos se auto-intitulam apóstolos, e os caras enganam o povo que está seguindo eles. Faz boleto para você comprar o seu lote no céu. Traz água benta do Rio Jordão para você, sei lá, colocar. Você trazer a lâmpada do seu quarto para ungir a lâmpada e colocar lá e tirar os maus espíritos que estão dentro do seu quarto quando você for dormir e coisas desse gênero. E o povo vai sendo enganado. E essa é uma crítica que Oséias vai trazer aqui no seu livro, no capítulo 5, 6, quando vai falar que o povo tenta dominar um Deus. Eles querem um Deus que seja uma varinha mágica de condão. No momento onde eu passo dificuldade, eu falo assim: ah, eu sou filho do dono, Deus me tira disso, varinha de condão, pá. E é mais ou menos isso, essa é a crítica que Oséias fala. E Deus não é um Deus para ser controlado. Deus não é um Deus de ser seu amiguinho, onde você manda e ele faz. Não. Deus é um Deus supremo, ele não precisa de você. Você não tem valor nenhum, a não ser que Deus olhe para você e resolva te salvar e morrer e ter mandado Jesus na cruz para morrer no seu lugar e salvar você da perdição. Mas você e eu não temos valor nenhum intrinsecamente. O texto de Oséias vai mostrar para o povo o quanto eles são pecadores e o quanto eles não valem nada. E tudo que eles fazem, eles multiplicam para pecar. Por quê? Porque eles não conhecem Deus. E eles simplesmente vão fazendo as coisas para ver se aplaca a fúria de Deus. Como assim, vamos trazer por miúdos, vou dar um dízimo para que Deus me abençoe, vou fazer um jejum porque eu estou passando dificuldade. E quando na verdade não é assim que funciona. Deus não é um Deus de barganhar as coisas, certo? Então quando nós olhamos para Oséias está falando aqui claramente para o povo de Israel, mas claramente para nós hoje. Onde ele vai falar assim, eu e você, a nossa nação, o nosso país, só está podre, só está destruído porque o povo é corrupto. Não é só os políticos, o povo está sendo corrupto. O povo rouba, o povo mente, o povo adultera, o povo está fazendo as coisas erradas. A igreja que deveria brilhar, a igreja e os seus sacerdotes estão enganando as pessoas. Ao invés de pregar a Bíblia verdadeira e estudar o que o texto diz, as pessoas estão pregando o que elas querem. Então o pregador simplesmente, ou o pastor, o apóstolo, seja lá quem for, simplesmente fala: vem cá e faça o que eu quero, porque você é importante, porque você tem força, porque você é filho de Deus. Quando na verdade não é bem assim que funciona. Você só tem força e você só é filho de Deus, porque Deus, na sua graça, misericórdia e bondade, resolveu te salvar, sem você merecer absolutamente nada. Toda a salvação vem de Deus. Eu e você não merecíamos ser salvos, mas fomos salvos pelo amor e pela graça de Deus. Se não fosse assim, não teria nenhum sentido eu e você estarmos aqui. Não temos capacidade de comprar a salvação, comprar lote no céu. E não é suor de pastor que vai curar as doenças que nós temos. Não é nada dessas coisas, cajado de Moisés que vai abrir porta de emprego, lasca da cruz de Cristo, nada dessas coisas. Esses amuletos não vão servir de nada, porque a nossa única vontade e fé e vontade de viver está em Deus e Deus somente. Solos Christo, sola fide, sola gratia, sola Deo glória, e é as funções que a gente tem. Então é Cristo, pela graça, mediante a fé, para a glória de Deus, e é revelado pela Escritura, que é a sua palavra. O último ensinamento está no verso número 9 e 10 de Oséias 4.
é que existe um futuro certo para uma nação que o seu povo é corrupto e para uma nação em que a igreja não brilha. E o futuro certo é que essa liderança simplesmente vai levar o povo à destruição. Verso 9 e 10 fala assim, porque o povo é corrupto, o sacerdote também é. E Deus vai fazer o quê? Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e pagarei, ou darei o pago das suas obras. Vocês vão comer e não vão se fartar. Vocês vão se entregar à sensualidade e não vão se multiplicar. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Porque o povo se afastou do Deus verdadeiro. Eles vão sofrer a disciplina desse Deus verdadeiro. Deus disciplina o povo a quem Ele ama. Esse é o ponto-chave de Oséias. Os 3 primeiros capítulos falam sobre isso. É o amor que escolhe mesmo nós não merecendo. A disciplina que trata e trabalha na vida para que nos tornemos a semelhança de Cristo. E então a restauração em Cristo Jesus. Os primeiros 3 capítulos é o resumo. Do capítulo 4 agora que nós estamos vendo, até o capítulo 10, vai ser exatamente a parte da disciplina de Deus, onde Deus vai trazer as mensagens de disciplina. Falando, a nação está podre porque o povo é corrupto, porque os sacerdotes são corruptos, a igreja não está brilhando. E o futuro dessa nação é que eles vão ser destruídos. Mas depois, lá no capítulo 10, quando chegarmos lá, vocês e eu vamos contemplar a restauração em Cristo Jesus. Eu e você e a nossa nação hoje como um tal, só poderá ter futuro e um bom futuro quando voltar os olhos a Deus. Quando nós voltarmos a viver de forma íntegra e adorar a Deus da forma correta. Quando a igreja voltar a ser sal e luz de verdade. Quando eu e você, como cristãos, onde quer que nós estejamos, passamos a dar um bom testemunho no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que nós estejamos. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus.